Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não se esqueça do mais importante. O que é o mais importante? É você se inscrever no canal. Se inscreve aí, rapaz. Deixa o seu joinha aí pra gente também, tá bom? Quero agradecer a minha equipe. Hoje na mesa comandando tudo temos Fagner Arruda, na produção Fátima Nunes. Temos aqui também o assessor da nossa convidada, Pedro Arruda, está aqui nos estúdios do Despluga. E eu quero falar da nossa convidada. Nossa convidada tem 22 anos de idade, é jornalista, assessora de imprensa, empresária no ramo de comunicação e pós-graduada em marketing digital. Gabriela Arruda, seja bem-vinda ao Despluga. Tudo bem com você? Muito obrigada. É uma honra estar aqui, né? E também para poder passar um pouquinho da minha experiência para vocês. No ramo da comunicação, mais especificamente no marketing digital e também do empreendedorismo jovem e principalmente feminino, né? Uma pauta que a gente tem que conversar e, né, a gente não pode deixar de lado. Legal. Quem é a Gabriela Arruda? Vamos falar de Gabriela Arruda por Gabriela Arruda. A Gabriela Arruda, ela é uma mulher muito sonhadora, ela é uma mulher muito obstinada e que sempre teve muitos sonhos durante a vida. Atualmente, a Gabriela é uma mulher de 22 anos com a sua empresa própria, que se descobriu empresária muito cedo na vida. Eu comecei a ter o sonho de ter a minha carreira, a minha empresa própria, aos 19 anos. E eu estava trabalhando em outra empresa, em outra agência, e eu comecei a ter esse desejo. Então, esse sonho do empreendedorismo, ele veio muito cedo na minha vida, ele acendeu muito cedo na minha história. Então, hoje, eu sou uma mulher de 22 anos, empresária, jornalista, que ama aquilo que faz e que também está fazendo uma pós-graduação em marketing digital. Então, a gente tem a área acadêmica, tem a área do empreendedorismo, que é muito importante, tudo isso intercalado, tudo isso junto à minha formação de jornalista. Então, acredito que, por enquanto, é isso, mas eu gosto sempre de inventar coisas novas. Então, daqui a um ano, quem sabe, eu já não estou em um mestrado, eu já não comecei uma pós-graduação em outra área diferente, enfim, eu gosto de me reinventar o tempo inteiro e eu acredito que essa é a graça, é a luz do empreendedorismo jovem, né? A gente poder se reinventar ao longo do tempo e não ficar para trás. Legal. Como é que surgiu o seu interesse pelo jornalismo? Você teve algum jornalista que você era fã? Como é que surgiu a sua paixão pelo jornalismo? Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui uma criança muito curiosa, então eu sempre gostei muito de mexer nas agendas do meu pai, mexer nos jornais. Ele era um consumidor assíduo do Correio Brasiliense, então sempre tinha jornal na minha casa, eu gostava muito, ele gostava muito de me levar para os empregos dele, então entre agências, ministérios, enfim, eu fui começando a gostar muito cedo dessa rotina, dessa carreira, porque ele me levava, eu tinha os meus 8, 9 anos, me colocava sentada na frente do computador, me dava um bloquinho de notas, e isso para mim já era o suficiente. Eu me sentia feliz, eu me sentia realizada na época, eu nem sabia escrever direito, mas eu rabiscava algumas coisinhas lá no bloquinho de notas e já me sentia a própria jornalista. Então, começou desde a minha infância e eu posso dizer que a minha história no jornalismo começou através do meu pai, né? O Pedro Arruda, e ele tá aqui com a gente aqui no estúdio. E, enfim, é um orgulho muito grande dizer que eu só sou hoje aquilo que eu acabei de falar, né? Empresária, jornalista, pós-graduanda, por conta desse amor que eu desenvolvi muito cedo pelo jornalismo. Então, legal, que bacana. Foi isso. Além do seu pai, tem outro jornalista que você admira, assim, que você se espelha? Vários jornalistas. Ricardo Boechat, Lilian Tharram, a própria Maju Coutinho. Enfim, são muitos nomes que eu gosto muito de relembrar em relação à minha trajetória, mas eu também sou muito assídua do jornalismo literário. Eu trabalho com comunicação para redes sociais, eu sou uma jornalista que trabalha com redes sociais, mas eu sou completamente apaixonada por histórias. Então, o jornalismo literário, ele literalmente conta a realidade através de uma história. E isso me prende muito. Então, os dois maiores nomes que eu tenho na minha cabeça é Daniela Arbex, que é uma escritora fantástica, e também Eliane Brum, que são duas jornalistas renomadíssimas e que possuem um trabalho impecável dentro do jornalismo literário. Muito bem. O que você acha que é fundamental, que você poderia dizer para quem
está pensando em seguir a carreira de jornalista, o que é fundamental para ser um jornalista? Acredito que a curiosidade. Você não pode ler uma notícia e validar aquela informação como verdadeira. Você tem que olhar, se perguntar os porquês, checar a fonte da informação do porquê aquilo está lá. Então, você ser curioso e não aceitar qualquer tipo de informação como verdade, não apenas no jornalismo tradicional, mas também no jornalismo de redes sociais, é muito importante. Então, acredito que a curiosidade ela deve ser um norte para toda pessoa que não quer trabalhar não somente com jornalismo, mas também com comunicação. Seja marketing, seja relações públicas, seja publicidade, enfim, design. A pessoa ela tem que ter curiosidade para ir atrás. Não somente validar informações só porque elas estão lá, mas perguntar os porquês. O porquê daquela informação está lá. Hoje você acha que está faltando um pouco isso no jornalismo? Não necessariamente no jornalismo. Eu acredito que muito nas redes sociais. Muito nas redes sociais. Porque muitas vezes o famoso WhatsApp... Só no parênteses, você faz essa distinção de jornalismo e jornalismo de rede social? Eu gosto de fazer, porque existem algumas diretrizes que fazem a diferenciação entre essas duas áreas. Eu sou uma jornalista que trabalha com redes sociais, então o meu texto é texto de redes sociais. Mas pela minha formação, eu compreendo que existem formas diferentes de se comunicar. Eu aprendi na minha graduação a escrever como uma jornalista. E uma jornalista, ela escreve em qualquer lugar. Ela escreve em redes sociais, ela escreve em veículo, ela faz matéria, ela pode ser a mulher âncora atrás da bancada do Jornal Nacional, mas ela também pode estar cobrindo uma reportagem no DFTV, 6 horas da manhã. Tá na Copa do Mundo. Tá na Copa do Mundo. O trabalho do jornalista é esse. Ele pode estar assessorando algum candidato, alguma candidata, algum salão de beleza, enfim, as áreas do jornalismo, elas são muito amplas. Então, a gente tem que entender que o jornalista... ele não é só o cara com o microfone na mão na televisão. O jornalista, ele pode ser quem ele quiser. Inclusive, eu tive uma matéria com um professor na universidade que foi até engraçado. Ele chegou falando em determinada aula que assessor de imprensa não era jornalista. E eu refutei. Eu perguntei para ele, então por que nós temos assessoria de imprensa como matéria da faculdade? Ele não soube me responder. Então, a gente tem que analisar e pensar que o jornalismo ele está mudando. O jornalismo hoje ele não é apenas matéria no Correio Brasiliense. Ele não é apenas reportagem na Globo. Quando eu falo que eu sou jornalista, automaticamente as pessoas perguntam em qual veículo eu trabalho. E eu falo, opa, não. Eu sou uma empresária que trabalha com redes sociais, mas a minha formação é como jornalista. E isso me traz uma série de atributos, como, por exemplo, saber escrever sobre qualquer tipo de tema. A minha empresa ela atua em diversos nichos diferentes. Eu atendo clientes de cirurgia cardiovascular, de meio ambiente, a gente fala muito de licenciamento ambiental, de beleza, eu atendo um salão de beleza, também de varejo, de oficina mecânica. Então, são vários nichos e meu papel como jornalista é conseguir ordenar todos esses temas de forma com que todo mundo possa entender. Então, a graça do jornalismo está nisso, de passar para a população a mensagem de uma cirurgia de revascularização do miocárdio de forma simples. Você acha que esse papel do jornalista de redes sociais, ele diminui o papel do jornalista, ele diminui o jornalista como profissional? Ou você acha que é uma coisa inevitável que vai acontecer de qualquer forma? São conotações diferentes. O jornalista de redes sociais, ele é um jornalista que ele está atuando para produzir conteúdo dentro das redes sociais. Seja ele colunista de uma página ou seja ele empresário como eu. Então, ele tem as suas atribuições, diferentemente de outro ramo. Um jornalista que trabalha dentro de veículo, ele não tem obrigação nenhuma de saber mexer no Instagram, por exemplo. Seria bom? Seria, mas não é a especialidade dele. E por isso que a gente tem as pós-graduações, por isso que nós temos mestrados e especializações, né? Porque no jornalismo a faculdade ela é muito ampla. A gente não tem focos. Eu aprendi no meu curso de graduação desde editoração, diagramação de jornal, até trabalhar com Instagram mesmo. Então, por isso, da importância das especializações. Na faculdade de jornalismo, você viu o algoritmo do Instagram, por exemplo? Eu tive uma disciplina de mídias digitais e nela nós estudamos influenciadores, o papel dos influenciadores, como os influenciadores podem literalmente nos influenciar a comprar um produto.
e como assessorar esse tipo de influenciador. Porque é muito importante que a pessoa que seja o porta-voz daquele perfil tenha uma equipe por trás para ajudar, para mostrar para ele como vender aquele produto, como vender aquele serviço. E esse é o meu papel. Eu trabalho por trás de várias empresas dando o norte de como elas devem vender o seu produto ou o seu serviço. Como você iniciou na assessoria? Você fala que sobre a assessoria de imprensa, né? Como você conheceu essa área? Como você chegou nessa área? Na faculdade, eu já entrei com o intuito de começar a trabalhar. Então, no primeiro semestre, eu já saí mandando currículo para todos os lugares que você imaginar. Até para Goiânia eu já mandei currículo, para você ter uma noção. E eu pensava, não, chegando lá, eu falo que vamos trabalhar online, eu sou muito boa no que eu faço, vai dar certo. Então, assim, eu sempre tive essa questão do trabalho, eu nunca quis ficar parada. Então, no meu currículo tinha lá ensino médio completo, curso de inglês completo, boa nota na redação do Enem, e primeiro semestre de jornalismo. Era isso que tinha no meu currículo. E eu saí mandando para vários. E teve um dia, isso foi no meio de 2018. Eu estava terminando o primeiro semestre da faculdade. E o Ministério do Meio Ambiente me ligou. Falaram que eu tinha sido selecionada para ir na entrevista. Eu ainda não tinha sido aprovada. Eu fui na entrevista. E, coincidentemente, não sei como, geralmente, eu não conheço praticamente ninguém que tenha passado na primeira entrevista, e eu acho que foi pura sorte, porque eu tenho a plena consciência de que eu não fui bem nessa entrevista. Eu tava muito nervosa, era a minha primeira entrevista, eu não sabia como me portar. Eu vi vários vídeos no YouTube, que maquiagem usar, que roupa usar, como eu falar, então eu fui com muita informação na minha cabeça, e eu tava muito nervosa, enfim, mas acabou que eu fui contratada. Eu fiquei nesse trabalho por 4 meses, e eu fui indicada pelo meu professor da faculdade a trabalhar em uma agência de comunicação, a Objetiva, que hoje em dia é a agência Menta, que foi a minha escola de assessoria. Então, eu saí do Ministério do Meio Ambiente, fui trabalhar na agência Menta mais ou menos em fevereiro de 2019, e foi lá que começou o meu amor pela assessoria. Lá, eu comecei como estagiária, mas eu era tão esforçada, eu pegava os clientes dos assessores pra mim. Eu falava, não, eu faço release, tem pauta? Eu vou. Entrevista? Eu vou. Eu fazia de um tudo pra poder me aproximar de repórter, de redação, porque um bom assessor, ele tem que ter contato. Como você vai vender uma pauta se você não sabe quais são os produtores da Record, por exemplo, do SBT, da Band? São nomes, contatos, WhatsApps que você tem que ter para você vender a pauta do teu cliente. Então, eu já comecei nesse universo e não deu 3 meses de estágio, eu já comecei a ter os meus próprios clientes, como estagiária. Então, eu já comecei a ter os meus próprios clientes, mostrei para os meus chefes que eu realmente era capaz e, enfim, eles acreditaram em mim. Então, eu atendi Oliver Salon, que é um dos maiores salões de beleza de Brasília, atendi o Beer Club, que é uma casa de cerveja, e também atendi uma loja de presentes exclusivos, que é a Remember, que é uma loja de presentes para bebê, basicamente. É como se fosse uma grife de presentes. E é incrível, enfim. E eu atendi esses 3 clientes por um bom tempo. E aí, essa empresa, ela era situada no setor comercial norte. E na minha cabeça, eu iria ficar lá para sempre, porque eu amava o meu trabalho, eu amava os meus clientes, os meus chefes me adoravam, a equipe era muito unida, só que essa empresa mudou pro Lago Norte. E aí, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, faculdade de manhã. Antes ela era onde? No setor comercial norte. Setor comercial. Isso. Era tranquilo, eu pegava o metrô, ia, chegava e ia embora, beleza. Mas no lago é meio complicado. O lago é bem longe, né? Enfim, ir de metrô, pegar ônibus e tarde que eu saía, já teve vezes que eu fiquei na parada por mais de 1 hora, escuro, à noite, eu pensei, eu tenho que sair daqui. E os meus chefes tinham me falado que eu seria efetivada assim que eu formasse. Nossa, já estava com o emprego garantido. Eu já estava com o emprego garantido, tanto é que no dia que eu falei pro meu chefe que eu iria sair, ele, o quê? Eu não acredito que você vai sair. Caramba. Eu não tô conseguindo, tá puxado pra mim na faculdade, porque eu saía de casa, eu ia pra faculdade, da faculdade eu ia pro trabalho, eu ficava o dia inteiro lá. E quando eu chegava em casa, 9, 10 horas, eu tinha que fazer as tarefas da faculdade. Eu tinha que fazer os trabalhos da faculdade. A gente não pode esquecer que eu já estava lá no meu 3º, 4º semestre e as coisas começam a ficar puxadas. O trabalho começa a ficar puxado, enfim. E aí eu estava
com pouco tempo, principalmente pouco tempo para mim. Eu não tinha mais lazer, eu não tinha mais como me divertir, porque era só estudo, trabalho, estudo, trabalho. E aí eu pedi demissão com muita dor no coração, eu chorei horrores, porque eu não queria sair de lá. Enfim, aí a minha experiência na assessoria começou nesse momento. Depois disso, eu fui para a agência Deutsche, que é outra agência de comunicação, já como assessora. Você já tinha um currículo, né? Já tinha currículo, não era mais ensino médio completo. Já tinha alguns semestres de jornalismo e também algumas experiências. Eu já tinha case, eu já tinha, enfim, várias coisas, portfólio, matérias. Já consegui botar meu cliente na Vogue, por exemplo. É? Coloquei o salão de beleza que eu atendi, eu já coloquei na Vogue. Eu consegui diversas matérias de sucesso, diversos cases de sucesso, reportagens importantíssimas na Rede Globo, eu já consegui. E era engraçado porque eu chegava lá e o repórter muitas vezes me perguntava: você trabalha na Objetiva, né? E eu, sim. Ele, quem é a assessora aqui? Quem é o assessor do cliente? Eu, não sou eu. E a cara dos repórteres era: o quê? Eu tinha 19 anos na época, não faz tanta diferença, que eu já tenho 22, mas eu era tão mais imatura, eu me vestia como uma completa estudante universitária, de All-Star, e eu ia nas entrevistas e era a assessora de imprensa. E eu não me arrependo nem por um minuto de ter feito tudo isso. Chegou uma hora que eu cheguei a fazer mais de 40 horas extras nessa empresa. Do meu chefe chegar e me falar: Gabi, você tem que tirar folga. Senão alguém do sindicato de alguma coisa vai chegar aqui e vai me lascar. Você precisa tirar folga. Você tá com mais de 40 horas extras aqui. Nossa. Enfim, tirava folga e até os meus amigos da faculdade ficavam: meu Deus, como assim? Tinha até algumas pessoas que falavam: ela se acha a jornalista. E realmente eu me achava jornalista. Você já estava preparada para tudo isso? Sim, né? Eu já estava preparada para ficar sem dormir, para ir em evento de cliente, para ficar até 11 horas da noite em evento de cliente. E foi só por conta disso, por conta de todo esse meu esforço de ir pro lago, de ficar sem dormir, de tudo, que eu consegui conquistar a autoridade que eu tenho hoje como profissional. Porque eu abri a Kahoot, que é a minha empresa, por conta de toda essa atribuição de conquistas profissionais que eu fui conseguindo. Então, se não fosse por todas essas experiências, talvez eu não teria tido a Kahoot. E talvez também, se essa empresa não fosse para o lago, eu estaria nela até hoje. Então, é engraçado que às vezes eu penso: nossa, mas eu amava tanto aquele lugar e foi muito difícil para mim sair de lá. Eu fiquei uns 2 meses, nossa, mas será mesmo que eu fiz a escolha certa ou não? Você fez a escolha certa. Você tem que seguir, aquele ciclo foi encerrado, vamos seguir em frente. Então, foi Você queria ser dessa sua forma. Própria patroa? Isso. Eu comecei a querer ser minha própria patroa no início de 2020. Quando eu olhei e falei: não, eu sou maior do que isso aqui. Eu sou maior do que uma funcionária. Eu sou maior do que uma estagiária. Eu quero ser chefe. Eu acho que você ia conseguir. Um pouco ousada, eu diria. Porque, assim, não tinha onde... Claro que eu tenho minha família, enfim, mas eu arrisquei, sabe? Eu conquistei, no início, 2 clientes, mandando mensagem no WhatsApp mesmo. Tava ganhando um valor muito alto, comparado ao que eu ia ganhar com esses clientes no meu antigo emprego. E aí eu simplesmente pedi demissão do meu emprego e comecei a minha vida com R$700. Falei: dá pra pagar a fatura do meu cartão de crédito? Dá. Então vamos embora. Então foi basicamente isso que aconteceu. É engraçado porque nessa época eu não tive medo. Eu não tive medo, eu não tive... Você não ficou com medo de não fazer sucesso? Não. Por incrível que pareça, eu pensei: se não fizer sucesso eu volto pro meu antigo emprego. Se não fizer sucesso, eu sou uma profissional que já é conhecida no ramo do jornalismo aqui, em Brasília. Sem emprego eu não vou ficar. Foi a minha cartada, eu dei. Se funcionar, funcionou. Se não, desempregada eu não fico. Então, foi basicamente isso que eu pensei. Quando eu comecei a Kahoot, enfim. Foram meses difíceis, porque eu abri a Kahoot em fevereiro, pandemia veio em março. Nossa. E aí, os clientes que eu tinha conquistado saíram. E eu, meu Deus... O que eu vou fazer da minha vida? Porque R$700 foram embora. Foram embora. Porque na pandemia não vou tinha... voltar pra casa do papai.
Eu não saí até hoje. Eu não saí até hoje da casa dos meus pais, porque, assim, é uma coisa que muita gente até me pergunta. Eu tenho condição financeira de me manter sozinha numa casa, inclusive com meus 3 gatos, que é meu maior sonho. É ter uma casa com 3 gatos, e eles já têm até nome. É Thor, Fábio Júnior e Karev. Caramba, por quê? Vamos falar de cada um, velho. Thor por quê? Thor porque é o deus do trovão. É o poderoso Thor. O poderoso Thor. Fábio Júnior. Você é Eu do acho Fábio que é Júnior? autoexplicativo. É, Eu sou muito fã do Fábio alguns, Júnior. sim, E o pra Fábio Júnior, ele vai ter coleira rosa. É só isso que eu sei, que eu quero um gato com coleira rosa e vai ser o Fábio outro Júnior. é o? Karev é um personagem da minha série preferida, que é Grey's Anatomy. Ah, tá. E é por conta disso, é um médico dessa série. Então é a tríade dos gatos. Aí eu quero um preto, um branco e um preto com branco. Todo branco é o Thor, todo preto é o Karev e o preto com branco é o Fábio Júnior. Legal. Gabi, me fala uma coisa. Todo mundo pode trabalhar com rede social? Qual que é o preparo? O que a pessoa precisa aprender a fazer para poder trabalhar com redes sociais? Então, essa pergunta ela é até um pouco polêmica, porque eu tenho alguns pensamentos que muita gente que trabalha com rede social não vai na mesma linha, que é o seguinte: você tem que estudar muito. Trabalhar com redes sociais hoje em dia é algo que se popularizou muito rápido, principalmente com a pandemia. Hoje em dia, todo mundo pode trabalhar com rede social, não é mesmo? É o que a gente vê na internet. É gente vendendo curso, é gente falando que você pode mudar a sua vida em 3 meses, enfim, conquiste clientes agora. E uma coisa que as pessoas não entendem... Rola pra cima. Exatamente. Rola pra cima que você vai ficar milionário em 3 meses com o meu curso, o meu método revolucionário. Tá bom, fiz curso, não fiquei milionária até hoje. Fiz curso, não fiquei. Então dá vontade de falar, vou no Procon. Porque direito do consumidor. Pois é. Então, acredito que o estudo, ele é a parte mais importante de quem quer trabalhar com redes sociais. Tem que conhecer bem o algoritmo, né? Tem que conhecer bem o algoritmo. Bem é difícil, né? Mas pelo menos tem um bom conhecimento. Ele muda muito o tempo inteiro. Então, a gente tem que ter uma noção e saber que você vai ter que se atualizar o tempo inteiro. Não adianta você fazer um curso hoje e ficar 1 ano sem estudar mais. O algoritmo, ele não muda 1 ano, ele muda a cada dia. Então, você, no mínimo, tem que se atualizar o tempo inteiro. Você tem que estar ali, olhando as novidades, seguir perfis e tá se atualizando. Não apenas seguir perfis, mas eu defendo muito a questão da graduação para quem trabalha com redes sociais. Porque é um diferencial. Quem trabalha com redes sociais seria hoje... graduação em que, mais ou menos, você fala? Em comunicação. Comunicação. Eu acredito que, por exemplo, igual eu falei, eu sou uma jornalista que trabalha com redes sociais. Eu tenho atribuições, por ser jornalista, que outro profissional não tem. Que eu posso roubar o cliente dele por conta das minhas atribuições. Então, eu gosto muito desse diferencial, de ser uma pessoa diferencial naquilo que eu tô fazendo no meu trabalho. E é esse o diferencial que eu trago no perfil da minha empresa, no perfil da Kahoot. Para você trabalhar com redes sociais, você não tem que fazer um curso e já se achar o especialista. Você tem que estudar. Eu gosto muito de falar da graduação, mas eu sei que muita gente não tem tempo e também não tem condição financeira. Então, cara, entra mas, assim, de cabeça você em acha curso. que as nossas universidades, elas têm capacidade de hoje promover um curso de, digamos, uma especialidade, uma pós-graduação, lato sensu em redes sociais? Tem, inclusive eu estou fazendo. Você está criando uma... Eu estou fazendo uma pós-graduação atualmente em marketing, em digital, marketing digital e Big Data. Então, eu estou tendo professores maravilhosos, professores atuais, professores que estão me passando aquilo que realmente acontece. Porque eu, como estou atuando na área, eu sei muito bem aquilo que funciona e aquilo que não funciona. E eles sabem disso, que é muito importante. Porque tem muita coisa que na teoria é uma coisa e na prática é outra. E o que eu estou vendo na minha pós-graduação... Você desculpa, só para o pessoal que está ouvindo em casa entender, né? É assim, você promove empresas ou você promove produto? Tem diferença? Tem diferença. Geralmente, eu gosto muito de atender empresa que presta serviço. Então, uma clínica que atende paciente, um lojista que vende peça e seria um produto. Eu estaria cuidando do perfil do lojista para que ele possa vender o seu produto. Então, tem toda essa distinção. Mas, a maioria dos meus clientes, eles são empresas.
Então, eu produzo conteúdo para empresas, para que elas possam vender os seus serviços ou produtos. Entendi. Seja uma consulta, seja uma peça de roupa, seja conhecimento. Eu atendo o grupo de pesquisa que eu falei em relação ao meio ambiente, que a gente não vende produto, a gente mostra pesquisa. A gente não tá ali para vender alguma coisa, a gente tá ali para passar informação. Então, tem toda essa distinção e a Kahoot cuida de tudo isso. Tá, continua no raciocínio da pós-graduação. Tá sendo uma experiência maravilhosa, porque na prática eu vejo que realmente funciona. A graduação, eu acredito que ela seja importante para você ter uma noção daquilo que você quer fazer e ter uma noção de como funciona a questão da comunicação. Certas coisas você só vai aprender na universidade. Certa maturidade você só vai adquirir depois que você entrar numa universidade. Então é muito importante a gente ter essa noção mesmo. E eu converso muito com os meus colegas, com os meus amigos, que você só sabe a importância de um diploma depois que você tem ele. Os meus maiores contratos foram fechados porque eu mostrei que eu tinha graduação em jornalismo. Então, acredito que a validação ela é muito importante, principalmente para pessoas que são mais velhas e que veem a importância da formação, porque é uma validação acadêmica de que eu sei o que eu estou fazendo. Porque muitas vezes é importante sim para determinadas empresas. Tem empresas que acham suficiente você mandar o portfólio de trabalhos que você já fez, mas tem empresas que não. Tem empresas que elas querem ver o seu portfólio, os seus trabalhos e também como que você aprendeu, quais foram os seus estudos, o que você fez. E é exatamente por isso que eu estou fazendo a minha pós-graduação, porque eu quero ter uma especialização a mais e ter mais propriedade ainda para fazer aquilo que eu faço. E eu acho isso muito importante. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, então eu não paro quieta. Eu vou terminar minha pós-graduação no início do ano que vem e eu já quero iniciar o meu mestrado, que é um desejo muito que eu tenho. Eu não quero morrer antes de ser doutora. Então, isso é algo que eu tenho pra mim. Eu quero morrer sendo doutora em comunicação. É só isso que eu quero. Um desejo mais próximo que eu tenho é ser mestre até 25 anos. Então, vou terminar minha pós-graduação no início do ano que vem. Já vou engatar no mestrado. Terminando o mestrado, se tudo der certo, a gente já começa o doutorado. Você gosta da sua área acadêmica? Eu sou completamente apaixonada por comunicação. Mesmo? Estudar comunicação é uma coisa que me faz muito bem. É algo que me preenche. É algo muito importante para mim, para minha vida. E me atualizar sempre do mercado. Como eu tenho minha empresa, eu não posso me dar o luxo de falar: sou jornalista, tenho graduação, vou parar de estudar, vou só trabalhar. O que acontece com muita gente? Essas pessoas estão erradas? Não, não estão. Porque para muita gente, terminou a faculdade e acabou os estudos para sempre. Mas para mim, não. Para mim, eu sempre fui ensinada, principalmente pelos meus pais, que conhecimento é a única coisa que a gente leva pro caixão. Então, se a gente leva pro caixão, fora a tatuagem, mas se a gente leva pro caixão... A tatuagem é um pouco enfiada, né? Então, se a gente leva pro caixão, por que não investir em conhecimento? Por que não abrir a cabeça para novas ideias? Você se considera uma pioneira do empreendedorismo feminino? Na minha bolha, eu acredito que sim. Porque eu comecei a empreender, eu estava no 5º semestre da faculdade. Então, eu comecei a minha ideia de empreender, eu tinha 19 anos, eu abri a Kahoot com 20. Então, na minha bolha, no meu ciclo social, sim, eu fui a primeira pessoa que fez isso com a idade que eu tenho. E também que teve a coragem de arriscar. Muitas pessoas me perguntam: nossa, meu sonho é ter uma empresa, mas eu tenho muito medo. E eu acho que esse foi o meu segredo, eu não tive medo. Eu não tive medo de errar. Na minha cabeça, literalmente, isso pode até parecer meio doido, mas se eu errar, ok. Eu vou seguir. Desempregada eu não fico. Uma coisa legal é que você é muito jovem, né? Então, às vezes as pessoas de uma certa idade têm até medo de arriscar mais, né? Mas você jovem, você fala: eu vou arriscar. Eu vou arriscar também porque eu não tinha nada a perder arriscando. Para as pessoas mais velhas pode ser um pouquinho mais difícil, porque tem a questão da casa, a questão dos filhos, a questão das contas. Então, é compreensível que pessoas que são mais velhas tenham esse medo de arriscar, porque elas têm a perder. Como naquela fase da minha vida eu não tinha nada a perder, era literalmente vou ou não vou, se eu for e der certo, ok, se não for e não der certo, ok também, eu fui. Então, para mim, não era um medo... Eu não ia ter vergonha de falar que a minha empresa faliu, na minha cabeça. A Kahoot não deu certo, foi um projeto que se encerrou. Vamos abrir outro.
Na minha cabeça sempre funcionou assim. Legal. Você acha que você, mudando a pergunta, você teve alguma dificuldade por ser mulher? Com certeza. É mais difícil para as mulheres? Eu costumo Explica um pouco isso. Eu costumo falar muito com os meus amigos que se fosse o Gabriel, se eu fosse o Gabriel, se eu não fosse a Gabriela, com 20 anos, no meio da faculdade, que abriu a empresa, hoje em dia o Gabriel seria o gênio da raça. Mesmo? Sério. Porque eu conheço vários homens que não fizeram nem a metade e já são conhecidos como gênios da raça. Já são glorificados por questões que são o básico. Então, o reconhecimento no empreendedorismo feminino ele é muito importante. Não apenas para a pessoa que está ali por trás, mas o reconhecimento para a conquista profissional. Você tem que ser uma pessoa reconhecida para você subir no profissional. Porque se você não for reconhecida, quem vai comprar o seu trabalho? Quem que vai acreditar que você tem potencial? Então, eu sou mulher, sou jovem, então nós temos duas questões, duas características que dão uma dificultada no processo. Eu achava que era o contrário. Para a mulher jovem era mais fácil. Não, não é, porque também tem a questão da idade, né, da experiência. Eu formei com 21 anos e eu fiz até uma publicação no meu Instagram de que formar aos 21 anos não é tão simples assim. Porque você acabou de entrar no mercado de trabalho já com uma graduação, mas qual tipo de validação que você tem? Você tem que ter se matado de fazer estágio para poder entrar no mercado de trabalho com propriedade. Se não, qual tipo de experiência? Assim? Eu tô do outro lado, né? Outra geografia, outro chão, né? Qual é a dificuldade que a mulher tem de se apresentar como qualificada? Nós somos muito, digamos assim, é muito difícil passar por certas situações porque nós somos mulheres. Às vezes nós não podemos ficar irritadas que já outras pessoas já falam que estamos de TPM. Esse é um exemplo clássico disso. Não pode ficar irritada, não pode falar alguma coisa que tá ali no período. E não é bem assim que acontece. Então, ser mulher hoje em dia é um desafio que não vai apenas na barreira profissional, ela tange outros âmbitos. Então, como jornalista, hoje em dia, eu vejo que o poder da mulher é muito forte. Eu costumo falar que não existe nada mais forte do que uma mulher obstinada. Uma mulher que ela sabe o que quer. Porque uma mulher que ela sabe o que quer, ela vai romper todas as barreiras. E no profissional, você é julgada pela roupa que você usa, se você tá arrumada demais, se você tá desarrumada demais, pelas unhas que você usa. Eu tenho muitos clientes que falam que a minha unha é maravilhosa, mas eu já vi em reuniões, não com clientes meus, mas com outras pessoas que ficaram olhando assim. Então, são coisas que às vezes dá uma pulguinha atrás da nossa orelha, entendeu? Nós tínhamos alguém aqui na empresa que não gostava das unhas das meninas que trabalhavam aqui, achava que eram exageradas. Pois é, Sempre então, surgem essas se nós coisas, somos julgadas até pela nossa unha, imagine pelo resto, imagine pela nossa cabeça. Então, às vezes, a gente tá em uma reunião, hoje em dia na minha empresa não acontece isso, até porque a CEO dela é uma mulher, né? Então, enfim, mas em outras ocasiões já aconteceu de homem me interromper no meio de uma reunião, de não me deixar falar, de, enfim, falar que eu não tinha propriedade para falar aquilo que eu estava falando, sendo que sim, eu tinha. Às vezes eu já discuti com algumas pessoas, não do meu âmbito, mas pelo fato de serem homens, queriam saber mais do que eu, sendo que não sabem. Eu tenho validações para falar sobre isso, nem da mesma área que eu sou, você é. Então, sabe, às vezes a mulher, ela tem que alterar o tom de voz dela para ela ser ouvida. E isso é muito difícil porque isso é tido como arrogância, sendo que não é. Verdade. Qual foi o maior desafio que você já teve na sua jornada? Acredito que me manter. Me manter, porque abrir uma empresa é muito fácil. Abrir uma empresa é só você abrir um CNPJ. Abrir um CNPJ você já tem uma empresa, mas e para manter essa empresa ativa? No início da Kahoot, como eu abri praticamente no período da pandemia, eu perdi muitos clientes e eu ganhei muitos clientes. Então, era 2 clientes entrando, 2 clientes saindo, 2 entrando, 2 saindo. Então, eu não dormia com medo de acontecer alguma coisa. Eu comecei sozinha, mas 2 meses depois eu contratei o meu diretor de arte. Então, já teve meses que eu tirei do meu bolso para pagar o meu diretor de arte.
Então, essa questão financeira pegava muito no início porque eu não tinha garantia de nada. Eu não podia fazer uma dívida, por exemplo, eu não podia comprar um celular parcelado em 10 vezes, porque eu não ia saber se eu ia conseguir pagar esse celular. Então, no início de uma empresa é muito difícil. E não foi difícil só no início. A Kahoot hoje, ela tem 2 anos e meio de vida, né? Uma empresa que está há 2 aninhos e meio, é um bebê ainda, mas está com um tempinho aí de mercado. E eu posso dizer que a minha tranquilidade financeira, ela veio depois de 2 anos. Foram 2 anos preocupada dia e noite, com medo de cliente sair, com medo de eu não conseguir pagar meu diretor de arte, com várias inseguranças e medos, e cliente está falando estranho comigo, vai rescindir contrato, então é um universo muito volátil. Já teve cliente que me elogiou numa semana, na outra falou que queria sair. Então eu não podia me dar o luxo de falar, estou estabilizada, tenho uma empresa de sucesso e acabou. Não. A minha empresa, por muito tempo, ela teve que ter um cuidado com ela contínuo, tanto é que eu parei alguns meses atrás a tentar conseguir cliente novo. Atualmente só entra cliente na Kahoot, na maioria das vezes, por indicação. Porque a Kahoot, hoje em dia, ela já alcançou um patamar legal. A gente atende cliente no Brasil inteiro. A gente tem cliente em São Paulo, a gente tem cliente no Rio de Janeiro. Então, assim, hoje em dia, eu posso dizer que eu estou tranquila nessa questão de estabilidade, mas nem sempre foi assim. Eu passei bons perrengues com clientes saindo do nada. Ano passado, aconteceu algo muito que eu realmente não esperava, que eu praticamente enlouqueci, que eu tive 3 clientes saindo de uma vez. 3 clientes saindo de uma vez. E eu tava com 5, eu fiquei com 2. E agora, meu Deus do céu, tenho que ir atrás, eu preciso de cliente novo. E fui igual louca, procurar empresa mesmo. E eu mandava mensagem mesmo, na cara dura, oferecendo meu trabalho, eu quero trabalhar. Isso eu nunca tive vergonha na minha vida, de colocar minha cara a tapa. Nunca tive vergonha disso. Vou mandar mensagem sim, vou falar sim, se não quiser, ok, só não me trate com grosseria. Só isso que eu peço, mas eu nunca tive vergonha de ir atrás. Nunca tive esse tipo de vergonha. Pois é, essa é uma dúvida que eu tenho. Como é para uma menina de 22 anos dirigir uma empresa que já tem tantas responsabilidades? Como você se sente assim? Às vezes, de forma mais geral, eu me sinto muito grata. Eu tenho muito orgulho daquilo que eu construí até hoje. Muito orgulho mesmo. Eu mesma não achava que esse projeto iria durar tanto. Então, na minha cabeça, eu iria ficar 1 ano com a Kahoot, depois eu iria arranjar outro emprego. Enfim, valeu a experiência, tchau, obrigada. Mas não, foi algo que deu realmente certo. E eu me sinto muito grata e muito orgulhosa de mim mesma por ter chegado até aqui. Mas, ao mesmo tempo, tem muita cobrança por trás. É muito, muito puxado. Eu acordo 6 horas da manhã e eu trabalho até a hora que eu vou dormir. Eu trabalho e acordo, enfim, o tempo inteiro. Pensando nisso, exatamente. Eu trabalho da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. 6 horas da manhã eu pego meu celular, vejo o que tem aqui, respondo o WhatsApp de cliente, vejo se tem e-mail, já faço a postagem da manhã. Os clientes falam diretamente com você? Diretamente comigo ou com a minha equipe. Nós temos grupos entre os clientes. E a minha empresa ela tem 3 setores: o setor de produção de conteúdo, o setor de tráfego e o setor de direção de arte. E aí nós temos vários grupos com os nossos clientes e dependendo da demanda, ou sou eu que respondo, ou é o meu diretor de arte, ou é a minha gestora de tráfego, o meu outro social media, o meu outro designer. Somos uma equipe de 5 pessoas. Então, cada um tem as suas responsabilidades. Mas, na maioria das vezes, a chefe é que tem que chegar lá falando, vamos lá. A gente tem, né, o nosso próprio grupo, o grupo da empresa mesmo. E, às vezes, os meninos chegam, Gabi, responde lá, pelo amor de Deus. Eu, tá, vou lá, vou ver o que é que tá pegando, vou ver o que é que tá acontecendo. Enfim, é puxado, mas dá certo. O que sua empresa propõe fazer? Qual é o que você falou de vários setores aí, né? Criação de arte, efetivamente o que sua empresa oferece? Comunicação de qualidade. Eu costumo falar que nós somos especialistas em produção de conteúdo. É o nosso slogan, digamos assim. Somos especialistas em produção de conteúdo em diversos âmbitos. Então, a gente trabalha com social media, que é fazer um planejamento de postagens estratégico, onde o nosso cliente ele não vai ficar sem frequência de conteúdo. Então, a gente propõe um planejamento mensal com datas e temas específicos. Dentro desse planejamento mensal já aprovado pelo cliente, nós fazemos as artes e as legendas
Programamos as postagens e tudo isso é validado pelo cliente. Inclusive, hoje eu ainda tenho que mandar vários planejamentos para os clientes aprovarem. Então, Você faz isso mensalmente para o cliente. Ó, esse mês vai entrar essa campanha. Aí você... Mensalmente e semanalmente. Semanalmente. O planejamento mensal, ele é como se fosse um norte. Porque um mês, eu acredito que é um período muito grande, pode acontecer muita coisa. Então, ele é basicamente o norte para o mês acontecer. Se chegar alguma coisa importante, alguma data importante, algum acontecimento importante da empresa, a gente coloca como conteúdo extra. Então, não tem problema a gente mexer nesse planejamento. É só a certeza de que conteúdo vai sair. Não tem lacunas aqui. Se sair conteúdo, vai ser extra, mas faltar não vai. E aí, a gente tem esse planejamento mensal. E o semanal, como que ele funciona? Ele é literalmente a divisão do mensal em semanas. Então, semana 1, primeira semana do planejamento mensal. Tema, licenciamento ambiental, enfim. A gente vai fazer a arte desse tema e a legenda desse tema. Isso para todos os dias da semana. A gente costuma fazer publicações de segunda a sexta, mas tem clientes que gostam de postar aos sábados, tem cliente que gosta de ter 2 publicações por dia, e tudo isso tem um valor agregado. Então, se o cliente ele quer 5 postagens por semana, vai ser um valor. Se ele quer 2 postagens por dia, outro valor. Se ele quer postagem não é um pacote por semana... fechado, não, né? De um mês, não. De um... A gente não costuma fazer pacote fechado. Assim, falar pro cliente, ó, você tem 30 artes por mês. Não. O nosso pacote, a gente tem livre criação. O que significa isso? A gente tem o nosso planejamento de postagens, mas se ocorrerem artes extras, não vai ser cobrado a mais, porque ele já está pagando por isso. Então, dentro desse valor que a gente cobra, já tem alteração e arte extra. Tem um mínimo, né? Exatamente. Mas aí o cliente ele tem a liberdade de mudar, de fazer alteração, de conversar. O diferencial da Kahoot é a humanização. Inclusive, é até engraçado, porque como eu já trabalhei em agência, eu sei como funciona o fluxo. E eu, como comunicadora, como atuante da área, eu nunca vi uma empresa que tem tanta humanização com seus clientes igual a Kahoot. A gente conversa com os nossos clientes todos os dias. Todos os dias nós falamos com os nossos clientes e a gente responde rápido, nós somos ágeis. A gente conversa, a gente pergunta o que está faltando, o que está acontecendo. A gente é muito de colher feedback, então a gente quer saber o tempo inteiro o que está acontecendo, se está gostando, se não está. Isso é muito importante. Eu, no início da Kahoot, tive muita dificuldade em colher feedback porque eu não conseguia ouvir muito crítica. Não porque eu ficava com raiva, mas porque eu ficava insegura. Eu ficava insegura e pensava, nossa, meu trabalho tá ruim. Sendo que não. E hoje em dia eu agradeço quando o cliente me dá feedback para eu saber no que eu posso melhorar. Os clientes não ficam assim inseguros, tipo assim, ela é tão jovem, a equipe tão jovem, eu vou colocar o marketing da minha empresa na mão de uma pessoa tão jovem. Você sente algum tipo de insegurança assim por parte dos clientes? Atualmente não, porque eu tenho validação acadêmica e profissional de que eu sou capaz de fazer aquilo que eu me proponho. Então, é o meu portfólio, é minha formação, minha pós-graduação, eles têm acesso ao meu trabalho. Eu tenho um portfólio onde eu tenho os meus cases, as contas que eu cuido, as contas que eu já cuidei, o meu texto, a minha forma de comunicação, como funciona. Você tem case de sucesso? Tenho. Tá. Entendi. Tenho os meus cases que eu mostro para os clientes e se eles me pedirem mais alguma coisa, eu também tenho essa comunicação também. Reunião para acertar tudo, para me conhecer, enfim. Tudo isso faz parte do processo. Mas, como eu sempre busquei essa questão do conhecimento e eu acho que isso agrega muito valor ao meu trabalho, acredito que seja por conta disso de que eu nunca tive problema em relação com o cliente. O cliente nunca chegou para mim e falou, nossa, você é tão jovem. Nunca me aconteceu. Porque se ele tá ali, é porque ele acredita. E se ele acredita, eu vou fazer o melhor trabalho possível para ele. Legal. Você falou que tem 5 pessoas que trabalham com você, né? Como para você, qual é para você o papel do líder em uma empresa de comunicação? O que você acha que são os atributos principais de um líder de uma equipe? Ouvir. Estar aberto para ouvir. Eu já tive alguns chefes ao longo da minha vida e eu percebia muito que eles não sabiam ouvir, não sabiam escutar, não sabiam realmente entender qual é a visão do funcionário dentro daquela empresa. Não sabe, só manda. E eu, quando abri a Kahoot, eu tinha isso muito na minha cabeça. Eu não vou só mandar, eu vou conversar e vou ouvir. Então, eu tô sempre colhendo feedback. A gente faz uma reunião a cada 15 dias. Fazemos um review sobre todos os clientes. Cliente tal, o que está acontecendo?
Isso aqui, cliente tal, o que a gente pode melhorar? Isso aqui. E também, depois dessa conversa, sempre eu pergunto para eles, o que a gente pode melhorar? Vocês estão gostando da nossa organização? O que está acontecendo? Enfim. E é muito prazeroso para mim, porque eles sempre me dão feedbacks muito positivos. Eles falam que eu sou uma chefe boa, enfim, porque eu aprendi ao longo desses 2 anos a cobrar e não a forçar coisas que eles não podem me fazer dentro da minha empresa. Então, cobrar de forma empática, não forçar a barra, ser empático, ter empatia, falar literalmente. Eu não trato quem trabalha comigo como um funcionário, não. Na minha cabeça, estão todos ali pelo projeto da Kahoot. Estão ali pela Kahoot igual eu. Então, todo mundo ali é time Kahoot e eu também sou time Kahoot. Então, vamos fazer isso aqui a melhor estratégia de comunicação possível. Então, é muito legal ver isso. Tanto essa galera, você também estuda jornalismo? Não, são de áreas diferentes. O meu diretor de arte, que é o Dan, que, nossa, é uma pessoa sensacional, maravilhosa, tá comigo desde o início. Ele é formado em publicidade. Tem a Milena, que ela é especialista em tráfego pago. Então, ela é especialista em Google Ads, Facebook Ads, literalmente publicidade que você vê no celular. O Davi, que é meu designer. Então, ele tá ainda na faculdade de publicidade, mas ele é um profissional excelente. Tem o Marcos Henrique, que ele é formado em ciência da computação e agora ele está fazendo publicidade. Então, essa galera, enfim, são de várias áreas diferentes, mas sempre da comunicação. E é uma equipe sensacional. Eu tenho todos eles no meu coração e espero muito que essa equipe cresça cada vez mais e realmente vai crescer, que eu já estou tendo que sondar novos profissionais, porque a Kahoot atualmente ela está com 24 clientes. 24? Caramba! 24 clientes, é muito cliente, e, enfim, tem que ter toda uma organização. A equipe, né? Exatamente, e tem muitos clientes que eles vêm através de indicação mesmo. Exemplo disso foi um projeto incrível que eu fiz em parceria com o Banco do Brasil, que foi um projeto pelo meu cliente. O meu cliente passou em uma recrutação do Banco do Brasil para fazer um trabalho voluntário, meu cliente Vida e Juventude. É um projeto sensacional. E é um curso profissionalizante para alunos de escolas públicas do DF. Então, é um curso profissionalizante com várias áreas da comunicação, várias áreas também de cursos profissionalizantes mesmo. Então, tem informática, tem comunicação não violenta, enfim, realmente cursos profissionalizantes online e presencialmente. E aí, eu dei aula de comunicação para esses alunos do ensino médio. Foi uma experiência maravilhosa. Eu tenho um sonho que é ser professora universitária. Mais um? Mais um. Pois é, não para por aí. Daqui a pouco vai ser empresária, pós-graduada, mestrada, professora universitária, jornalista. Eu sou assim. Acho que até os meus 50 anos eu já vou ter, nossa senhora, produzir, né? um currículo de 15 páginas. Mas eu sou assim, eu não paro quieta. E esse projeto foi muito interessante porque eu realmente vi que a área acadêmica é o meu lugar. Eu tenho paixão pelo empreendedorismo e eu sou uma empreendedora e vou ser empreendedora, eu quero ser empreendedora até o fim da minha vida, mas a minha paixão é a área acadêmica, eu gosto de estudar e eu gosto de ensinar, então eu gosto muito de passar aquilo que eu aprendi para os outros, e eu tenho feedbacks maravilhosos. Eu inclusive já dei uma mentoria pela minha empresa em 2020 em curso de social media mesmo, online. Eu consegui mais de 20 alunos online, legal. Só no orgânico, eu não patrocinei nada, então eu sempre gostei muito disso. Nós temos uma cliente para você aí. Como é que é o nome daquela... Rafaela, né? Ela produz uma cachaça de alta qualidade, é uma cachaça artesanal, Ela recebeu esse engenho de cachaça de herança da família dela e tal, e ela procurou a gente, conversou, viu o canal e queria saber se a gente conhecia alguém de social media. Falou, olha, tem uma pessoa que vai vir na sexta-feira, né, dar uma entrevista e eu vou indicar a sua cachaça para ela. Por favor. Analisar a cachaça, né? Não, pode indicar, vai ser um prazer. É um nicho ainda que eu não atendo e que eu gostaria muito de atender. Parece que a cachaça, as informações que eu tive da cachaça, é uma cachaça de alta qualidade, é muito boa, é bem... Rapaz, até eu quero experimentar agora. Falta para ela mídia, né? Falta mídia, né? Para ela poder crescer, né? Assim, a questão orgânica, né? O que é o conteúdo orgânico? Quando você posta sem colocar dinheiro lá dentro.
Ele é muito mais difícil, principalmente hoje. O Instagram hoje, ele é muito diferente do Instagram de 2018, por exemplo. Hoje em dia, se você não colocar dinheiro lá dentro, vai ser muito difícil de você crescer e vender o seu produto. Então, infelizmente, a gente está tendo que investir um pouco mais em tráfego para ser reconhecido. Diferentemente do TikTok, por exemplo, que é uma rede social que está ascendendo no mercado e que lá você não precisa colocar praticamente dinheiro nenhum. Com R$20 no TikTok, a minha especialista em tráfego, né, a Milena, ela sempre gosta de ir testando tudo. E eu dou a Kahoot para ela testar o que ela quiser, pra gente ver se funciona, para depois passar para os nossos clientes. Então, a gente sempre testa com a Kahoot. Ela falou, Gabi, preciso de R$20 para testar o TikTok. Beleza, passei os R$20 para ela. 500 seguidores com R$20. R$20. Caramba. Com R$20 no Instagram, a gente não consegue 5 curtidas. É um negócio complicado. Tráfego no Instagram é um negócio muito complicado. Porque você tem que investir, mas não adianta você investir para o público errado. Você tem que investir para o público certo. E é muito difícil você acertar. Não adianta você colocar R$10.000 lá dentro se o público para quem você está patrocinando não é aquele que você quer alcançar. Entendi. Então, tudo isso tem que ser pensado. Estratégias de tráfego têm que ser muito bem pensadas para público, feminino, masculino, idade, região, expectativas. Tudo isso tem que ser muito alinhado para a tua estratégia ter sucesso. Porque eu já ouvi muita gente falar que investiu horrores em tráfego e não teve resultado nenhum. Não teve resultado porque a estratégia ela não teve a pesquisa prévia. Para você fazer estratégia de tráfego, você tem que pesquisar. Atingido, né? Exatamente. Você falou sobre a mudança, principalmente de 2018, né, para cá. É uma área que muda constantemente, né, que está em movimento o tempo todo. Fala alguma coisa que você já percebeu que mudou de uma hora para outra, assim, ou alguma coisa que você viu que mudou para você, que a pessoa tem que se atualizar nesse sentido, senão ela vai ficar para trás. É o algoritmo, principalmente. Ele muda todos os dias. Então, se você não ficar acompanhando notícia, portal, relacionadas ao Instagram, acompanhar as tendências, o mercado, o que está acontecendo, você fica para trás. Por exemplo, hoje, existem diversas formas de engajamento do Instagram. E alcance. Alcance é diferente de engajamento. Engajamento é o quê? Curtida, comentário, salvamento, compartilhamento. Alcance é o quê? Quantidade de visualizações. E a melhor ferramenta hoje no Instagram para visualizações são os Reels. Os Reels. São a melhor estratégia para alcance, que você vai ter muitas visualizações e isso é importante para uma empresa. Só que não é a melhor ferramenta para engajamento. A melhor ferramenta para engajamento está sendo post, está sendo stories. Então, tem esse diferencial. E esse é o papel do social media, explicar para o cliente que ele tem que produzir nas mais diversas ferramentas. Não adianta fazer só vídeo, não adianta tirar só foto, não adianta fazer só arte. Você tem que fazer tudo. E é por isso que o profissional de redes sociais está crescendo cada vez mais no mercado, porque quem não trabalha com isso... quer ver sua marca no ar, né? Exatamente. Quem não trabalha com isso não tem ideia da dimensão que esse trabalho possui. Não tem a menor dimensão. Tem muita gente que fala, eu cuido do meu Instagram sozinho. Não dá conta de cuidar do Instagram sozinho. Porque é muita coisa. É literalmente um trabalho. E é o nosso trabalho. A gente trabalha com o Instagram. E a gente fica horas e horas para montar um planejamento, isso não é à toa. Horas e horas estudando, isso não é à toa. Fazendo texto, fazendo arte. Então, é uma estratégia muito complexa para uma pessoa que já tem uma atuação ter essa segunda. Então, é por isso que muitas empresas hoje em dia estão contratando social medias para cuidar das suas redes sociais. É um serviço caro, Gabi? Depende do que você acha que é caro. Mas temos um probleminha em relação a preço. Porque o que geralmente o empresário pensa, fazendo o papel aqui do contraponto, né? O empresário pensa assim, eu vou contratar um profissional e, sei lá, vou pagar um salário para ele. Aí esse profissional vai cuidar das minhas mídias sociais. Diferentemente é quando ele contrata uma empresa como a Kahoot, por exemplo. Eu vou contratar uma empresa, vou terceirizar. Em vez de eu contratar um funcionário, um colaborador aqui com um CLT, eu vou contratar um CNPJ, uma pessoa jurídica, para me prestar esse serviço. O que é caro? O que fica mais caro? Contratar um profissional interno ou contratar uma empresa? E qual é o que dá mais sucesso? Acredito que contratar um profissional seja mais caro, porque tem toda a questão
enfim, direito trabalhista, enfim, todas essas questões que o CLT propõe. Sendo que uma empresa, você vai ter uma equipe, você não vai ter uma pessoa, você vai ter uma equipe. Dentro da minha empresa, você não tem só a Gabriela, você tem a Gabriela, você tem a Milena, você tem o Danton, você tem o Marcos Henrique, você tem o Davi. Então, dentro de uma empresa, a gente vai cobrar um custo menor do que você gastaria com um funcionário, sendo que a gente vai te entregar muito mais coisa. A gente vai te entregar texto de qualidade, arte de qualidade, foto de qualidade, vídeo de qualidade, por um preço menor. O que acontece é que, atualmente, muitas pessoas que trabalham com redes sociais cobram muito pouco por isso. Eu já vi pacote de identidade visual sendo cobrado R$400. Só que tem gente que não se espanta porque as pessoas não entendem qual o valor que isso possui. Então, para um profissional de redes sociais, um designer realmente sério, que trabalha com aquilo, que sabe o preço, o valor que aquilo possui, acho isso um absurdo. Porque R$400 não paga nada, praticamente, de uma identidade visual. O que é uma identidade visual? Logo, fonte, cor, enfim, forma, arte. Todos esses elementos para você constituir um Instagram são a identidade visual. E você dá todos esses elementos por R$400, R$400 não paga nenhuma logo. Paga não. Eu falo você que eu tenho vários logos aqui. Então tem gente que vende esse pacote e ainda divide em 10 vezes para o cliente fechar. Então, assim, como essas pessoas estão acostumadas, empresários estão acostumados a verem o nosso serviço com preço mais barato, quando eu passo o meu orçamento de R$3.000 para ele não quer pagar. Porque ele pensa, nossa, mas ali na outra empresa é R$400, eu vou fazer. Ah, mas isso aqui deve estar estranho. Como é que você cobra 3.000 e outro cobra 400? É porque hoje em dia a Kahoot, ela tem propriedade suficiente para cobrar um valor que a gente sabe que a gente tem que cobrar. Mas, ao mesmo tempo... É o preço do sucesso. Mas ao mesmo tempo a gente também tem que pensar bastante em relação à procura. Aqui em Brasília, o mercado para redes sociais, ele não é muito bom, porque as pessoas não querem pagar. Os meus maiores contratos não são de Brasília, são de São Paulo e do Rio de Janeiro. Lá tem uma cultura de redes sociais maior do que aqui, né? Exatamente. Eu já consigo perceber isso. Aqui o pessoal paga R$1.000 e aí tá achando caro, né? Sim, nossa, exatamente. É assim a questão. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que, enfim, se no meu pacote eu cobrar muito caro, eu não vou ter cliente. Então, eu preciso abaixar o meu preço. Eu cobro um preço menor daquilo que eu ofereço, porque se eu não cobrar, eu vou falir. Então, eu tenho que ter essa noção. É melhor ter vários clientes baratos do que ter um caro. Exatamente, porque se eu perco caro, não existe mais empresa. Qual é o mais difícil de trabalhar? É um Instagram novo ou um Instagram que o cara já tem um Instagram lá, já tem lá, sei lá, 1.000 inscritos lá? Uhum. Qual que você prefere? Pegar um Instagram novo ou pegar um que já tem algum inscrito? Eu gosto sempre de fazer as coisas... Seguidor, né? Seguidor. É porque eu tô acostumado com o YouTube. Eu gosto de pegar basicamente tudo, assim, Instagram novo, Instagram antigo. O Instagram antigo é legal quando já possui uma certa audiência, porque a gente vai trabalhar, vai exercitar essa audiência. A gente vai produzir conteúdo para um público que ele já possui. E o Instagram, quando ele é do zero, a gente tem que conquistar público para depois começar a produzir conteúdo para ele. Então é mais trabalhoso. Só que o público conquistado do zero, ele é mais fiel. Então ele vai ficar. Porque você mostrou o conteúdo para ele, se ele te seguiu é porque ele realmente quer. Sendo que, para o Instagram que já tem 1.000 seguidores, às vezes aqueles 1.000 de 1.500 não queriam estar lá. E quando você começar a produzir conteúdo, às vezes as pessoas vão parar de te seguir. Porque, o Instagram tava parado, nem sabia que eu seguia esse cara. Como é que não tô gostando disso aqui? Aí para. Quando o Instagram ele é criado do zero, a gente tem a possibilidade de formar um público, de direcionar o conteúdo. E conforme a gente vai conquistando a nossa rede de pessoas, a gente vê que essas pessoas elas são seletivas, elas são selecionadas para aquilo que a gente produz. Legal. Você está vendo como é que o assunto é interessante? Tá todo mundo aqui, ó. A Mari tá ali, a Fátima tá batendo perna ali. O Fagner tá interessado. Se vocês tiverem alguma pergunta, é só chegar no microfone aí, ó. Tem um microfone aí perto do monitor aí. E quer fazer alguma pergunta? Aproveita que a consultoria é grátis hoje. Consultoria é grátis. Gente, a minha mentoria é cara. Não, mentira. Eu faço preço especial. Então, qual o conselho então, que você daria para as pessoas que estão querendo começar nessa carreira de social media? Estudar.
Sempre. É o estudo? Estudo. Eu sempre bato nessa tecla do estudo porque hoje em dia, muita gente, e eu conheço muita gente, que não estuda mais porque tem tudo pronto na internet. Por que que eu vou comprar um curso, sendo que o Instagram de um cara me ensina tudo isso aqui que eu preciso saber? Mas como que você sabe que você precisa saber isso aqui? Às vezes, o produto pago dessa mesma pessoa tem muito mais conteúdo por trás e você não sabe. E estudar, eu não falo apenas em questão da graduação, porque eu sei que tem gente que não tem tempo nem oportunidade de fazer. Mas estudar no sentido de pesquisar, de ser curioso, de não se contentar com aquilo que já sabe, de sempre estar buscando inovação, de sempre estar atento, de seguir pessoas importantes do ramo, de estar sempre colhendo informações importantes, isso é muito legal. Para produzir conteúdos para os meus clientes, eu sigo uma gama muito grande de especialistas. Como que eu vou redigir um texto sobre revascularização do miocárdio se eu não sigo nenhum cardiologista? Eu preciso saber como que essa cirurgia funciona. Então, para isso, eu preciso ter inspiração, eu preciso ter fonte, eu preciso pesquisar. Então, assim, o meu papel como jornalista e social media dos meus clientes é trazer sempre inovação para eles. E inovação você consegue pesquisando e estudando. Então, já teve postagem de cliente meu que eu citei artigo científico. Eu literalmente fui lá, abri um artigo científico, li e coloquei a fonte. Porque são conteúdos que têm substância, não é algo raso. Porque às vezes você entra em um perfil, não tem conteúdo, é arte e acabou. Não, todos os meus clientes eles têm conteúdo e conteúdo valioso. Desde o cirurgião cardiovascular até o salão de beleza. O conteúdo deles agrega. Não é qualquer coisa, não é só foto, não é só foto com hashtag, não. É conteúdo para você ler, para você entender, para você absorver. E é conteúdo para todo mundo. Porque jornalista, ele tem que saber escrever para todo mundo. E é isso que eu faço. E é esse o meu diferencial como jornalista que trabalha com redes sociais, a minha linguagem. Jornalista que é jornalista, que tem essa questão da curiosidade, consegue escrever sobre tudo. Eu falo até que comida de astronauta, por exemplo, me dá meia hora com um texto de comida de astronauta que eu vou conseguir fazer um texto. Eu preciso de meia hora para ler, para entender que eu faço um texto para você. E é essa habilidade do jornalista, é a escrita, é saber colocar as informações de forma para que todo mundo entenda. Então, acredito que essa seja a maior qualidade, a maior característica, enfim, da minha atuação. E também curiosidade. Não ficar só ali, já sei tudo, terminei minha graduação, acabou, vou só trabalhar. Não. Tá ali sempre em busca de mais conhecimento para trazer mais qualidade no atendimento dos meus clientes. Pois é. E quais são essas demandas dos clientes? O que o cliente pede mais? O que você sente que o cliente está mais... ele procura mais, digamos assim, ele quer o quê? Eu quero que o meu Insta tenha, sei lá, 10 mil seguidores. Eu quero que a minha rede social exploda. Ou eu quero que o meu produto seja, sei lá, consiga agregar valor ao meu produto. Qual é a maior demanda dos clientes para você? Tem cliente que ele quer vender o produto dele e ele não liga para seguidor. Então, a gente tem um tipo de estratégia. Tem cliente que ele já tem muito cliente, que ele já ganha muito dinheiro e ele quer crescer a rede dele. Esse é outro tipo de cliente. E isso a gente vê conversando com ele e estudando as estratégias que a gente vai colocar dentro do nosso trabalho. Então, são variações muito grandes daquilo que a gente faz. Então, perguntar, entender é legal, mas hoje em dia, atualmente, o nosso trabalho ele está mais focado em ganhar clientes para os nossos clientes. Então, por exemplo, uma clínica ganhar mais paciente, um varejo que dá coach ganhar mais consultoria, no salão de beleza ganhar mais clientes para o salão de beleza. Então, atualmente é a nossa maior atuação, mas tem também clientes que eles querem crescer a rede deles. Eles já têm uma receita legal, mas não tem tantos seguidores e eles querem subir para alcançar mais pessoas. E aí a gente também faz esse trabalho, só que são estratégias diferentes. Para o perfil que ele quer crescer em número de seguidores, a gente tem que investir em tráfego. Para perfil que ele quer vender o produto, a gente tem que investir em produção de conteúdo. Então, são estratégias diferentes para objetivos diferentes. E isso tem estudo de público, plano de marketing, reuniões, até a gente formalizar a estratégia dá mais de 2 meses, viu? De estudo, trabalho, conversa. É porque a gente não tem tempo de errar.
Então, por exemplo, se a gente começa uma estratégia de tráfego com uma semana, a gente ainda não entendeu qual é o perfil de público daquela pessoa. Então, a gente tem que mapear todos os cenários possíveis e impossíveis. Quando você fala em tráfego, o algoritmo do Instagram é o mesmo do Facebook? Ou são estratégias diferentes? São estratégias diferentes. Hoje em dia, o tráfego pago, ele está muito focado no Meta Ads, que é a dona, né, a empresa que está por trás do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Então, dentro do Meta Ads, a gente consegue colocar campanha, subir campanha com objetivo, com público, se a gente vai atingir mais mulheres, se a gente vai atingir mais homens. E é por conta disso que eu tenho uma especialista na minha empresa que sabe de tudo, porque assim, a minha especialidade mesmo é produzir conteúdo, atendimento ao cliente, texto. A Milena, que é a minha especialista, ela sabe de tudo de tráfego. E a gente também não faz só isso. A gente faz site, landing page, e-mail marketing. Toda essa parte a gente atua. E também com marketing, design de papelaria. A gente faz cartão de visita, apostila, enfim, tudo que você imaginar. Qual é o mais difícil de trabalhar? É o Google Ads ou é o Meta Ads? Depende, porque são objetivos diferentes. O Meta Ads é para rede social, o Google Ads é para Google. Então, no Google, a sua empresa vai estar lá no topo de pesquisa. Nas redes sociais, vai ter anúncio enviado no Instagram e no Facebook. Então, depende da estratégia. Uhum. Você trabalha estratégia dentro do que a empresa pede para você. Exatamente. Né? Se quer mais seguidor, se quer mais cliente, se quer clique no WhatsApp. Então, tudo isso a gente tem que estudar. Para onde que eu vou levar o meu seguidor que está interessado? Para o meu WhatsApp, para fazer uma venda, para o meu perfil do Instagram, para ele me conhecer. Então, tudo isso tem que ser pensado e colocado. O WhatsApp não é muito agressivo, não é muito intimista, não adere a um ambiente muito fechado da pessoa, não? Essa campanha do WhatsApp? Acredito que não, porque tem a personalização. Você se sente como se fosse especial, digamos assim. Tem uma empresa falando diretamente no seu WhatsApp. Pelo menos em todas as nossas campanhas de WhatsApp, elas tiveram muito sucesso, porque são questões diretas. A pessoa ela não tem que ir no perfil do meu Instagram para enviar uma mensagem para mim e daqui uma semana eu responder. Não, eu mesma vou enviar uma mensagem para ela no WhatsApp, ela vai receber e ela vai me responder. Então, o contato é mais direto, o contato é mais rápido. Se ela quiser fechar, ela fecha logo ali. Se não, a gente parte para o próximo. É através de software essa mensagem? Isso. Entendi. E com todos esses afazeres, qual é o tempo que você tem para vida social? Para namorar, para ir ao parque da cidade? Nenhum. Assim, fora tudo isso, eu ainda treino. Eu vou pra academia, é uma paixão que eu desenvolvi na minha vida nos últimos 2 anos. A academia me faz muito, muito, muito bem. Então, todos os dias de manhã cedo eu vou pra academia, trabalho na academia, trabalho todo o dia inteiro, enfim. O meu tempo de descanso, ele é basicamente final de semana. Então, final de semana, e eu gosto de dormir. Teve um dia que meu namorado, ele falou que quase ligou pra minha mãe, porque eu sumi por 19 horas. Eu sumi por 19 horas, ele achou que eu tinha morrido. Ele falou, cara, eu quase liguei pra sua mãe, você desapareceu. Eu não tava dormindo. Eu gosto de dormir, eu gosto de me trancar no meu quarto, dormir, literalmente hibernar. Então, é o meu momento de descanso, é o final de semana que eu gosto de dormir e de comer, que são as 2 coisas que eu mais gosto de fazer. Comer, e eu não sou muito de sair, eu sou mais bicho do mato. Por mais que eu trabalhe com comunicação e internet, eu sou mais de casa. Ou eu tô na minha casa ou eu tô na casa do meu namorado, é sempre assim. Eu saio da minha casa pra ir pra outra casa. Eu não sou aquela jovem que gosta de ir em barzinho todo fim de semana. Gostar eu gosto, mas não toda semana, entendeu? Vamos marcar aqui uma vez no mês pra gente ir, tá ótimo. Jantar fora, né? Jantar fora eu gosto muito também, essa questão de comida, eu gosto bastante. Me faz muito bem. Almoçar também, tem algumas vezes na semana, quando eu tenho algum tempinho livre, eu gosto de sair pra almoçar com meu namorado, e a gente sai, enfim. E é algo muito legal. O meu namorado, ele também é comunicador, ele trabalha com design, então ele entende a minha rotina maluca. Eu acredito que se fosse outra pessoa, não entenderia. Então, às vezes, já aconteceu da gente estar almoçando e eu ficar no meu celular respondendo cliente. Nossa. Já aconteceu da gente estar assistindo um filme, eu pegar meu celular pra responder cliente, mandar áudio, enfim. Mas ele entende, porque ele também
passa por isso. Então, é algo que a gente consegue suprir, né? Consegue passar de forma Você ainda torce boa. pro Flamengo ainda? Torço. É mesmo? Pois ainda vê jogos do Flamengo? Como é muito tarde, eu gosto de dormir na hora do jogo. Aí eu vejo o resultado no dia seguinte. Mas eu gosto de ver decisão. Decisão, eu gosto. A Libertadores tá aí, meu Deus do céu. A gente já tá. Já tô aqui, meu Deus do céu. Libertadores, vou ver final, vou botar camisa, enfim. Mas eu sou completamente apaixonada pelo Flamengo. Sigo as redes sociais, sigo o jogador. Gosto de ficar atualizada sempre. É o meu time do coração. E o Brasil, você acha? Nós estamos chegando aí a duas coisas esse ano, a eleição e o Brasil, né? O Brasil, você acha que a gente tem chance na Copa do Mundo? Rapaz, eu não faço a menor ideia. Eu acho que não. Não? Mas nós vamos... Sou sincera, eu acho que não, mas eu espero que sim. Ah, tá. Acho mas que e não. o menino Neymar vai arrebentar lá? Eu espero que arrebente, mas eu tô acreditando mais no Vinícius Júnior. Mas o Vinícius Júnior, ele tem um grande defeito, que ele erra muitos gols, né? Rapaz, mas pra mim... O menino tá voando, Tá o menino tá voando, Tá. o Vinícius Júnior tá voando, tá? Ele tá jogando um futebol, assim, de cinema. O futebol dele é incrível, nossa senhora, esse menino jogando me dá até arrepio. Gosto muito de ver Vinícius Júnior jogando. Tomara que ele- Atualmente, pra mim, dos jogadores que eu tenho visto jogar, pra mim é o melhor. Se a Atualmente. gente juntar o Neymar com o Vinícius Júnior jogando muito, aí a gente Aí, melhora mas bastante. assim, 2 pro time inteiro, assim, o time também tem que estar, né, em sincronia com os dois. Eu acho que a zaga vai um pouco envelhecida, né, pra essa Copa, né? Atualmente, assim, o futebol brasileiro, ele tem pecado muito em questão da zaga. Investe muito no ataque e na zaga é aquele negócio... Acho que do meio do campo pra frente a gente tá bem, mas a zaga ainda é aquela zaga da outra Copa, né? Thiago Silva, Marquinhos, né? Mas acho que do meio do campo pra frente a gente tá bem. Eu acho Não adianta só atacar, né? Não adianta. Mas eu acho que a gente vai ser surpresa pra muita gente essa Copa, porque tomara. eu acho que o Brasil tá se posicionando muito bem, né? Tomara, eu acredito, assim, eu sou torcedora assídua do Brasil, eu grito, eu vibro, mas eu tenho a plena consciência de que talvez não dê certo. eu sou aquela torcedora consciente de que sabe que talvez dê ruim, mas tomara que dê bom. Se der bom, vai ser incrível. Vai ser ótimo. Eu sou esse tipo de torcedora, tanto no Brasil quanto do Flamengo. Então, assim, nas fases ruins que o Flamengo teve, eu sabia que ia perder, mas eu tava lá torcendo. O Flamengo é o melhor time da América do Sul, assim, disparado. Em termos de jogadores, não tem outro aqui. Nem o Palmeiras, nem o Atlético Mineiro chegam aos pés. O Flamengo só não consegue ganhar do Fluminense. Essa é só uma dificuldade enorme que o Flamengo tem. Não dá pra ser o melhor o tempo inteiro, né? A gente tem que ter um tracinho de humildade e a gente deu a humildade nos últimos tempos pra vocês, então... Gabriela Arruda, muito obrigado pela sua participação aqui no Despluga. Foi ótimo ter você aqui, ensinou muita coisa pra gente aqui. E eu quero deixar a câmera para você fazer as suas considerações e o seu marketing também. Tá, ok. Bom, mulher, você que tem o sonho de ser empreendedora, acredite. Não ligue para aquilo que vão te falar, não apenas se você quiser ser empreendedora, mas se você tiver um sonho. Vá atrás dele, mesmo que te custe tempo, que te custe descanso. É importante que você tenha em mente que a coisa mais poderosa que existe dentro de você é o seu sonho. Então, vá atrás dele, acredite em você e seja forte. E, enfim, se precisar de mim nesse processo, a Agência Carru tá aí. Com estratégia de marketing, social media, tráfego pago, enfim, comunicação no geral. Conta com a Agência Carru. Obrigado. Quero agradecer você também que esteve conosco até agora. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha aí pra gente. Segue a gente também lá no Instagram, Despluga Podcast. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos, agradecendo ao Pedro Arruda, que esteve aqui, assessor da Gabi e pai também. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Fui!